O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez um pronunciamento em rede nacional para anunciar as metas para concluir a vacinação da população adulta, até o fim do ano. O ministro apontou que a pandemia atingiu o mundo inteiro e o governo Bolsonaro promoveu estratégias diversificadas para prover vacinas para a população. O ministro destacou o contrato entre a AstraZeneca e a Fiocruz, que, com a transferência de tecnologia, fará com que o Brasil se torne produtor de vacinas. O ministro apontou ainda que o governo federal transferiu bilhões aos estados e municípios, além de destinar outros bilhões para equipar hospitais e fornecer insumos para o atendimento. Queiroga explicou como o país vem se preparando para possíveis novas variantes e destacou a estratégia de vacinação. O ministro lembrou que o Brasil é o quarto país que mais vacinou no mundo e ocupa a quinta posição em vacinação completa. Marcelo Queiroga afirmou que toda a população adulta estará com a imunização completa até dezembro. Assista. Em março de 2020, o mundo foi surpreendido com a pandemia da Covid-19, uma emergência de saúde pública internacional. No Brasil, lamentavelmente, registraram-se mais de 550 mil óbitos. Estendo aqui nossa solidariedade a todos que perderam entes queridos. Hoje, graças aos avanços da ciência, temos uma nova esperança: as vacinas. A contenção da crise sanitária e a plena recuperação da atividade econômica dependem, em grande medida, do sucesso de nosso Programa Nacional de Imunização, o PNI. O Ministério da Saúde, conforme determinação do presidente Jair Messias Bolsonaro, promoveu estratégia diversificada de acesso a vacinas, que inclui parcerias para a transferência de tecnologia e produção nacional, contratos bilaterais com farmacêuticas multinacionais e participação no mecanismo inovador da COVAX Facility, totalizando mais de 600 milhões de doses encomendadas. Destaco, em especial, a celebração do contrato de transferência de tecnologia entre a Fiocruz e a AstraZeneca, que permitirá a produção completamente nacional das vacinas. Trata-se de um resultado tangível da aposta exitosa do presidente Jair Bolsonaro na promoção do acesso de todos os brasileiros à vacina contra a Covid-19. Em linha com nossa política de promoção do complexo econômico e industrial da saúde. Com a planta de Santa Cruz e investimentos da ordem de 3,4 bilhões de reais, iremos quintuplicar nossa capacidade de produção de vacinas e imunobiológicos. No enfrentamento da pandemia, tivemos por base o nosso Sistema Único de Saúde, SUS. Desde o início, o governo federal vem fortalecendo o SUS, com vistas a fazer frente aos desafios apresentados pela Covid-19, acrescidos aos demais agravos de saúde. O Ministério da Saúde repassou aos estados e municípios recursos extras da ordem de 5,7 bilhões de reais. Além disso, investimos 4,7 bilhões de reais para custear mais de 25 mil leitos de unidade de terapia intensiva, só no ano de 2021. Enviamos mais de 35 milhões de testes para a Covid-19, mais de 21 milhões de medicamentos do chamado kit intubação e mais de 17 mil ventiladores pulmonares. Conforme avançamos, sabemos que os desafios se tornam ainda mais complexos com as possíveis mutações do novo coronavírus. Por isso, estruturamos sólida rede nacional de vigilância genômica, com base na Fiocruz, e intercâmbio com outras redes internacionais. Hoje, podemos nos orgulhar do sucesso da nossa campanha de vacinação. 100 milhões de brasileiros tomaram ao menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O Brasil ocupa hoje a 4ª posição no ranking mundial de pessoas que tomaram a primeira dose e o 5º lugar em relação a pessoas totalmente imunizadas. Com mais de 63% da população adulta vacinada com a primeira dose, registramos uma queda expressiva de 40% no número de casos e óbitos em apenas um mês. Graças aos esforços do governo federal e em parceria com estados e municípios,
Seguiremos avançando a vacinação em todo o país. Já são mais de 175 milhões de doses entregues a todos os estados e ao Distrito Federal. No mês de julho, distribuímos mais de 40 milhões de doses e em agosto serão mais de 60 milhões. Toda a população adulta no Brasil estará vacinada com a primeira dose até setembro e com a imunização completa até dezembro. Assim, esperamos um controle adequado do caráter pandêmico da Covid-19. Nosso único inimigo é o vírus. Por isso, é importante a união de todos. Seguiremos juntos, com respeito às orientações das autoridades sanitárias e à vacinação de nossa população. Por fim, dirijo-me em especial aos brasileiros que estão com a segunda dose em atraso. Peço que busquem os postos de vacinação para tomar a segunda dose, pois sua imunização só estará completa após a conclusão do esquema vacinal. Muito obrigado. Que Deus abençoe o nosso Brasil. As instituições estatais brasileiras atualmente não gozam um bom conceito. Os poderes constituídos têm sido muito criticados. Todos os brasileiros estão aí a ver e a fazer coro. Quase numa mesma proporção esses poderes constituídos, executivo, legislativo e judiciário. Mas nada mais decepcionante, pelo que tem mostrado a sensibilidade das pessoas com relação às surpresas que tem nos dado o poder judiciário, que sempre foi uma esperança de justiça, por sua moderação, seu equilíbrio, a isenção a envolvimentos políticos, etc. Só que isso não tem sido assim. O judiciário tem dado margem seguidamente a desencantos populares, em generalizadas decisões, e se permitindo centrar aqui no que é mais notório, por exemplo, nas decisões do Supremo Tribunal Federal, que tem liberado delinquentes, escancarados delinquentes em abusos com o dinheiro público. E nesse particular tem se salientado um ministro da Suprema Corte, que já se caracteriza pela pecha de libertador geral dos delinquentes. Um julgador que tem se mostrado avesso, por exemplo, à Operação Lava Jato, que tem mostrado verdadeira compulsão para soltar envolvidos, seja também nos escândalos administrativos do Estado do Rio de Janeiro, como no caso do chamado Barão dos Ônibus, de grande repercussão à época, seja na coleção de solturas de presos doleiros, como ainda aconteceu ontem, integrantes desses doleiros que foram do governo Sérgio Cabral, decisão que inclusive despertou a desconformidade do juiz federal Marcelo Bretas, que remeteu uma carta ao ministro afirmando que corrupção não pode ser vista como crime menor. Advertência que, no entanto, não foi ouvida. Um outro libertado tinha sido flagrado por fraude ao sistema penitenciário. São muitos os casos de decisões monocráticas, entre elas o caso do notório acusado Paulo Preto, que foi preso, poucos dias depois solto pelo mesmo ministro de quem falo, o acusado preso de novo por ordem do juiz Bretas, do Rio de Janeiro, mas solto de novo pelo mesmo ministro libertador de delinquentes. Todos já perceberam que falo do ministro Gilmar Mendes, que até permite um cálculo, qual seja, em 20 dias, Sua Excelência soltou 19 presos, até a semana passada. Pois este mesmo ministro, que foi presidente por 2 anos do Superior Tribunal Eleitoral até o ano passado, quando o Congresso Nacional aprovou uma lei pela realização do voto impresso no pleito de outubro próximo. Senador Mazier,
Senador, eu quero primeiro cumprimentá-lo pelo pronunciamento, especialmente por essa parte que Vossa Excelência está entrando a respeito do voto impresso. Quero lembrar também que os peritos federais estão aliados nessa causa, porque para eles a prova material da segurança de um voto e da lisura de um pleito está exatamente na impressão do voto. Então, temos um grande aliado nessa causa que a sociedade toda quer, que é a impressão do voto. Lamento que a Procuradoria-Geral da República não entenda que isso seja uma quebra de sigilo do voto. Não é nada disso, é apenas a confirmação e ficará dentro de uma impressora guardada para uma eventualidade de ter a prova material se houver uma fraude numa eleição, o que já aconteceu em nosso país. Então, parabéns a Vossa Excelência e aproveito, pedindo desculpas a esta parte breve, para anunciar aqui a presença e a visita que vem conhecer o plenário de representantes da indústria gráfica do nosso estado e do país. Aqui estão Luiz Carlos Pinheiro, Roque Nochan, Maria Ângela Damoner, Josair Santos Bastos, Bruna Rabelo, Diana Neri, Anderson Nunes, Sérgio Lima e também o Pedro Kleckner fazendo essa visita aqui. Então, muito obrigado ao senhor e dizer que esse setor de gráfico tem muito a ver com a nossa profissão. Como jornalistas que fomos, era tudo que fazíamos, era escrever e a impressão daqueles nossos textos. E temos gaúchos aí presentes muito obrigada também, né? Pela gentileza. Cumprimentos a todos e particularmente aos gaúchos, nossos conterrâneos, e muito obrigado pelo seu aditamento ao meu pronunciamento, que vem em boa hora e reforça. São muitas as entidades e instituições que descreem na lisura das eleições sem o voto impresso. Eu peço ao eminente presidente dos trabalhos que adicione o meu tempo ocupado pela senadora. Como um bom democrata que é, sei que vai fazer isso. Obrigado. Pois Gilmar Mendes, senhores senadores, desde o início da sua gestão no TSE, adotou um posicionamento contra aquela lei, a Lei 13.165 de 2015, uma lei, portanto, que já tem 3 anos, e não adotou providência concreta para instalar o processo preparatório para o voto impresso nas próximas eleições. Nesse meio tempo, fazendo um pouquinho de história, a senhora Procuradora-Geral da República ingressou em juízo, arguindo uma ação direta de inconstitucionalidade da lei do voto impresso, que obriga 100% das impressoras nas 600 mil urnas do Brasil. Pois não é que a relatoria do referido processo acabou recaindo nas mãos do mesmo ministro Gilmar Mendes, o mesmo Gilmar Mendes de posição pré-concebida e conhecida, contrária, desde o seu tempo de presidente do Superior Eleitoral? E nesta condição e encargo, o ministro até agora, ao menos, não se declarou impedido, conforme rege a boa ética do Judiciário. Mesmo decidindo levar o processo ao plenário, o ministro Gilmar será o relator, portanto, vai proferir voto, nesse caso, contra a lei do voto impresso. Ora, tal comportamento importa num assinte à boa prática do Judiciário, particularmente a função jurisdicional do julgador. É lastimável constatar esse comportamento de um ministro do Supremo que já há bastante tempo não goza do respeito público e que causa enorme constrangimento a vários de seus colegas do Poder Judiciário. Gilmar Mendes vai julgar esse processo, também em causa própria, porque se houve omissão lá atrás, na época do eleitoral, se houve a hipótese viável da prevaricação, o envolvido era o próprio relator de agora, do projeto do voto impresso. Isto é muito estranho, para dizer pouco. Tem sido por essa diversificada situação conspiratória a credibilidade do Supremo, senhor presidente, que uma série de pedidos de impeachment ocupam a gaveta da direção do Senado Federal. Inclusive, entre os pedidos, são 9 pedidos, há um do renomado jurista Modesto Carvalhosa, justamente motivado pela presença do ministro na relatoria desta ação do voto impresso, um julgamento que será em causa própria. Por esta razão, senhor presidente, eu quero aqui fazer um apelo ao senhor presidente do Senado Federal, o senador Eunício Oliveira, no sentido de trazer para o plenário ao menos um
dos 9 pedidos de impeachment reunidos em seu gabinete para que o plenário do Senado possa também discutir a matéria democraticamente. Essa matéria de tanto clamor público, para que não se continue com essas decisões restritas a uma decisão monocrática, antidemocrática, conspiratória ao colegiado de representantes do povo e dos estados. Que seja esta Casa valorizada como instituição legislativa e que está ameaçada de ser descumprida, porque a lei é legítima, a lei do voto impresso, entre os outros tantos casos motivados pelo libertador geral dos delinquentes. Certamente a atitude do presidente do Senado será saudada pela população brasileira, independentemente da votação que venha a alcançar aqui no plenário. O parlamento precisa ser mais ouvido em causas que invistam na transparência legislativa, nas deliberações contra as mazelas que hoje aturdem gravemente a política e os políticos. É um apelo que certamente encontra eco na maioria dos brasileiros. É o apelo que fica aqui, senhor presidente. Muito obrigado.